Bem-vindos a mais uma edição do podcast Economics. Hoje o nosso convidado é o Hugo Oliveira. Bem-vindo, Hugo. Bem-vindo, Hugo. Muito obrigado. Primeira pergunta, quem é o Hugo Oliveira? Bom, a primeira resposta aliás, é uma pergunta. Temos aqui 2 horas para falar sobre isso. Não temos. O Oliveira é um jovem, vou ser sempre jovem a minha vida toda, pelo menos o meu espírito continua a ser assim, que nasceu em Angola e com 8 meses, não veio, foi trazido para Caldas e que se apaixonou pelas Caldas. E, portanto, fez todo o seu percurso em Caldas, toda a sua vida. Difícil, não tenho que o esconder. Os meus pais vieram de Angola, portanto, sem nada. Na avenida em que eu vivi durante muito tempo, o primeiro sítio onde vivi era numa pensão durante alguns anos com a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. E, portanto, tenho a noção daquilo que é a realidade da vida e as dificuldades. E, portanto, dou muito valor à família e àquilo que eu sei que eles lutaram para que eu pudesse ser alguma coisa na vida. E tento sê-lo. E portanto, apaixonei-me, como digo, pelas Caldas e fui fazendo o meu percurso cá. Estudei cá, o secundário, estudei na universidade, um académico, fui presidente da ação académica, boémio nessa altura, não, como Fazia seria parte. se não fosse. E comecei a participar politicamente, muito jovem, aos 14 anos na JSD, e fiz um percurso político, ao mesmo tempo o meu percurso profissional, porque tem uma dúvida também que as pessoas vão ter, às vezes vão dizer, mas estiveste sempre na política. Não estive. Além de ter feito o meu curso de Direito, eu trabalhei. Há pessoas que me conhecem disso. Trabalhei na instalação do gás natural nas Caldas da Rainha e, portanto, instalei o gás natural em vários sítios das Caldas, na área comercial, e trabalhei numa empresa que era de capitais espanhóis, uma MSA, e depois numa outra empresa que hoje tive a oportunidade, há pouco tempo, de visitar em Leiria, que se transformou numa grande empresa até de hidrogénio, onde trabalhei também. Portanto, só depois, já no final do estágio de advogado, em que fui eleito, aliás, antes vim como secretário de vereador, foi com essa convisão para vir para a Câmara, e depois fui eleito vereador. Quando fui eleito vereador, suspendi, aliás, automaticamente fiquei suspenso como estagiário da advocacia, e já tinha feito o meu exame, faltava oral, e não fiz. E, portanto, não a fiz até hoje. Não a fiz até hoje e não me parece que a vá fazer, até tinha repetido tudo de início. Portanto, não. Mas foi por uma opção na vida pública e para ser vereador. Estamos a falar em 2002 e, portanto, sei bem, porque foi na noite em que fui eleito, na noite em que o António Guterres se demitiu. E, portanto, a partir daí, fiz todo este percurso na política, na vida pública, dei tudo enquanto vereador, em várias, desde o 5º, o 4º, o 3º e o 2º. E não fui o primeiro porque a população assim não entendeu, e portanto aceito a democracia da forma como ela é. E portanto, fiz esse percurso, e depois na Assembleia da República, e se eu durante muitos anos achei que ser deputado da Assembleia da República era diferente de ser vereador, ficava muito mais longe das pessoas, daquilo que era a execução, não senti isso porque tive a oportunidade de intervir, de fazer alguns projetos de lei eu próprio apunho e que já estão aprovados, que dão um gosto especial, e portanto tenho trabalhado na Assembleia de uma forma diferente, outro tipo de coisas, mas sou o mesmo. E aqui que termino esta com a resposta. O Hugo Oliveira é o mesmo, brincalhão, sempre disponível, mas agora com às vezes focos diferentes, mas com uma preocupação sempre com as causas. Isso continua a ter. Quem sofre com isso? A família. E, portanto, aí tenho uma palavra sempre especial para a minha mulher e agora a minha filha com 7 anos, porque sempre vão sofrendo também com essa minha ausência, mas a política é mesmo isto, e os gatos têm 7 vidas, nós não as temos. Temos é que saber vivê-la, saber aproveitá-la e perceber e fazer opções na vida. Claro. Esta foi a opção que fiz, mas dá-me um gosto muito grande, um gozo muito grande. Os tempos em que fui vereador a tempo inteiro e construí coisas
Então, mas deixa-me só dizer uma coisa. Então, que funções é que tens atualmente, para as pessoas perceberem? Já falaste de variação, já falaste aí uma série se for política partidária, sou presidente distrital do PSD, me dá um trabalho grande, como compreendem. Mas também na Assembleia da República exerço funções hoje. Já fui vice-presidente do grupo parlamentar, muito provavelmente poderei vir a ser novamente, é uma coisa que está em cima da mesa, mas sou presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia. Traz alguma responsabilidade em termos daquilo que é o trabalho nesta área no Parlamento, porque é nas comissões que se trabalham as áreas específicas e as matérias que nós vimos depois em discussões em plenário, muitas vezes na televisão, mas são discutidas em comissão primeiro. E para além disso, sou o presidente da delegação portuguesa da Assembleia Parlamentar da NATO, o que faz com que, com mais 6 pessoas que fazem parte dessa delegação comigo, dos vários partidos, tenhamos a participação nessa Assembleia Parlamentar que junta os parlamentos todos dos membros da NATO. Onde discutimos, claro, das matérias que temos discutido muito, será, por certo, esta questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia com a Rússia. E para além disso, depois dentro das nossas funções na Assembleia Parlamentar da NATO, eu estou na Comissão de Defesa, Subcomissão de Relações Transatlânticas, onde trabalho mais especificamente nessa área, o que faz com que tenha, de facto, que viajar algum tempo para ter reuniões em vários países de organização do país, mas nesta perspectiva da NATO e da nossa participação enquanto país na NATO, mas na ótica da Assembleia da República, no governo, tem a sua função, mas da Assembleia da República. O que é que isso me traz? Perguntaram algumas pessoas. Um conhecimento do mundo, de novas realidades, por vários sítios que eu desloco, e portanto vou percebendo, vou contactando e vou vendo realidades diferentes. O que me faz crescer todos os dias na minha, passa a expressão, bagagem que possa ter e de know-how, porque eu digo à minha filha de 7 anos que ela deve aprender uma coisa. Todos os dias nós devemos aprender alguma coisa. E que ela, no fim do dia, tente perceber se aprendeu uma coisa nesse dia ou não. Às vezes fica a olhar para mim e assim, tenta, faz um exercício. Porque eu há pouco comecei por dizer que vou ser sempre o jovem, e espero ser sempre, mas também quero ter e acumular o conhecimento ao longo da minha vida. E gosto muito de ler, gosto muito e sempre em busca do conhecimento. É fundamental, ainda por cima num mundo como este, em que a informação é uma coisa terrível. Muito líquida. E é isso que me busca, esse conhecimento que me buscou, ou que me levou a dar início numa caminhada, que não é fácil, do doutoramento, e portanto estou numa fase, é mesmo esta semana que vou entregar o último trabalho e os últimos de métodos, para apresentar futuramente a proposta de tese, para depois ir escrevê-la durante 3 anos. E, portanto, como é que tu consegues gerir? Como é que tu consegues gerir tudo isso? Um dia tem 24 horas? Sim. Quem se queixa mais, eu disse há pouco e não disse por acaso, é a minha família. Portanto, a minha mulher é provavelmente a pessoa que mais se queixa e que aceita, às vezes com uma dificuldade de compreensão, mas eu entendo perfeitamente. E eu faço um esforço muito grande porque isso não tenha consequências também na minha filha. Portanto, é uma preocupação grande que tenho. Ela tinha o teste, fez hoje, não sei bem que lhe correu, mas tinha corrido bem, mas fiz questão no fim de semana de estar muito tempo com ela a estudar não sei se é a compensação de um pai que às vezes não está, mas também é uma preocupação grande. Portanto, eu diria que nós temos que tentar ser muito organizados para garantir fazermos este tipo de coisas todas. Claro que falhamos aqui ou lá, mas isso faz parte da vida. E nem sempre consigo dar a atenção que gostava de dar em casa. Às vezes tem a razão, mas eu tento compensar de alguma maneira. Mas não é fácil. Significa saber que durante o dia não há muitos momentos para estarmos parados, porque é o momento em que estamos a pensar sempre a fazer alguma coisa dentro daquilo que é a nossa
a nossa definição das áreas todas em que trabalhamos, que temos que ir trabalhando aos poucos em aquelas áreas. Vai dando, mas não sei se daqui a uns anos, Como é que vai ser? Se daqui a uns anos se aguenta isso ou não, mas logo veremos. Agora, pensando nessa visão do mundo, e olhando aqui às Caldas da Rainha e à experiência de vereador, não é? Quais é que são os principais desafios aqui para o Concelho das Caldas da Rainha? Vou tentar não ser muito tendencioso, tendo em conta que tendo sido candidato à Câmara e tendo uma visão diferente do atual Presidente da Câmara, posso correr aqui o risco de ser demasiado tendencioso. Mas Caldas da Rainha tem um desafio enorme, que é o desafio de percebermos a nossa localização. A nossa localização, nós estamos tão perto de Lisboa, que Lisboa e as grandes vias de comunicação, e eu gostava que a linha do Oeste fosse mais rápida, e há de ser um dia que se tenha a ligação ao centro interno, mas trazem e levam, peço desculpa. E, portanto, assim como está a chegar muita gente às Caldas, para vir viver nas Caldas, e não podemos tornar-nos numa eu não queria dizer bem Martins para não parecer mal, não quero ser depreciativo, seja no que for, mas não quero ser um dormitório de Lisboa, mas ao mesmo tempo isso significa que temos identidade, temos culturalmente, e nós temos, portanto temos o potencial, temos que nos afirmar no contexto regional e nacional e internacional para garantir que isso não seja uma realidade, não somos dormitório. Porque vem muita gente viver para as Caldas hoje em dia. Eu fiz parte do movimento. Isso significa criarmos condições para os fixar cá. A maior parte da minha geração não está nas Caldas. Uma grande parte. Não consigo quantificar. Mas uma grande parte estudou, foi trabalhar e não vive cá. Tenho uma esperança de viver para cá no futuro. E alguns já estão a voltar, é engraçado. Mas não porquê? Porque uma cidade como um concelho como Caldas, estando tão perto de Lisboa, nós temos sempre desafios. E um desafio é criar condições para fixar massa cinzenta em Caldas e emprego qualificado. Por isso é que eu, durante a campanha, chateei tanto, e o Presidente da Câmara ouviu-me, que para fixar até Évora ao não ser embora das Caldas, era alterar a classificação de um terreno e permitir uma alteração de PDM, que era uma coisa, diria eu, simples e que toda a oposição, fosse ela qual fosse, concordaria. Porque a fixação da Tec Évora em Caldas garantirá a breve trecho que se começa a desenvolver um cluster à volta, mas mais do que isso. Dirão alguns, mas as pessoas que estão lá a trabalhar vêm de Lisboa, vêm de Leiria, de autocarro. No início da nossa vida, quando estamos a trabalhar, nós não temos ainda um sítio, muito menos hoje em dia, com as realidades atuais, onde vamos viver logo diretamente. Sim. E ainda vão constituir família, muitos deles com toda a certeza. E se sentirem bem cá, se calhar vêm fazê-lo. Criando condições para fixar, não é só questão económica, é questão também da atração de pessoas para cá. Portanto, nós temos que ter capacidade de atração. E, portanto, nós temos desafios enormes. O desafio da proximidade ao mar não pode ser só pensar em aumentar a pressão imobiliária junto ao mar. É de trazer e dar qualidade de vida e perceber que quem vem viver para cá quer ter qualidade de vida, quer sentir que está a viver num sítio diferente. E é isso que eu acho que as pessoas procuram na região Oeste. Mas, ao mesmo tempo, ter atratividade e capacidade, nós temos um potencial grande em termos turísticos. Sim, concordo. Portanto, é preciso desenvolver esse potencial turístico. Não só o Concelho das Caldas, a região. E as coisas começam na região a dar passos interessantes nesta. Se falássemos há 20 anos, alguém quisesse visitar uma igreja em algum sítio, uma capela, cá estava fechada. Claro. E, portanto, as coisas hoje já são diferentes, mas mesmo assim, e temos nichos específicos e que nós temos que juntar, desde o surf da onda gigante ao surf também em Peniche, e claro que o surf na Foz do Orelho, mas a natureza, aquilo que nós temos na natureza, ou ligado àquilo que é
o turismo ligado à área, ao setor do vinho, o enoturismo, e portanto temos aqui um grande potencial aliado àquilo que foi o nascimento das Caldas, que são as termas. E pensar num projeto termal para Caldas da Rainha não é só pensar onde é que vamos colocar um balneário, o que é que para quantas pessoas vai ser. Não, é preciso uma estratégia. E uma estratégia para o termal é pensar num cluster de saúde. Um cluster de saúde que, como eu disse, ficámos aqui muitas horas a falar, um cluster de saúde que tem que ter vários layers e que tem que garantir que nós conseguimos projetar Caldas como esse cluster, envolvendo, por exemplo, alguém uma vez pensou, para parecer uma ideia absurda, mas também diziam que era absurdo quando eu dizia que devíamos ter faculdade de medicina em Caldas e pode-se fazer esse caminho. Quantos cabeleireiros e barbeiros há nas Caldas? Pois, uma imensidão. Quantas manicures há nas Caldas? O que é que isso significa? Que há uma preocupação nas Caldas nesta área. Eles não nascem, não funcionam só por funcionarem. Há uma preocupação nas Caldas com esta área da beleza, ligada à estética, ligada à área que as termas tocam. Nesse cluster, não vou falar do cluster todo, senão ficar aqui o resto, porque tem que ter investigação, tem que ter tudo, mas estes são players importantes, por exemplo. Em massagem, tudo isto é importante na estratégia, no pensamento que tem. O que é que hoje em dia as viagens que faço, o trabalho que faço me dá? É uma visão global, uma visão capaz de eu pensar da seguinte forma. Caldas da Rainha pode ser potenciada ao seu máximo na competitividade regional e internacional, nacional e internacional. E isto, na minha opinião, e disso estou à vontade, não está a ser feito e corremos o risco, e dou-vos um exemplo, cada vez fazemos eventos, coisas mais pequeninas, que tornam a Feira dos Frutos cada vez está mais pequenina, deixa de ser aquela coisa que se queria internacional para ser uma coisa regional, queria uma coisinha só, uma feirinha. E isto não atrai o público para vir a Caldas. Não atrai. E, portanto, nós temos que ter uma visão diferente e o termalismo tem que ser pensado de uma forma global. Dei só aqui duas ou três coisas só pela sua graça, mas tem que ser pensado de uma forma global. Não é só pensar no edifício. É pensar numa estratégia, a sua calendarização e as fontes de financiamento. Porque é preciso financiar tudo isto. É preciso pensar na geotermia, porque há condições para poder fazer. A cidade de Caldas da Rainha não é uma cidade termal na perspectiva romântica de uma cidade termal ou de uma... é diferente de São Pedro Sul, que tem o que tem e que é ótimo que eu adoro São Pedro Sul. Mas é aquilo. Viva à volta. Muito ligado a nós, crescemos muito. Somos uma cidade de artes e que tem umas termas, que são coisas diferentes. É uma cidade que tem que saber jogar com tudo isto, que tem que saber articular todo o seu potencial com um potencial tão grande como as termas, porque nós estamos a 1 hora de Lisboa de um avião que para e que pode trazer alguém de uma nacionalidade caripa dentro de uma piscina da Rainha Dona Leonor. Mas para isso é preciso criar até o conceito de tudo isso. Conceito e estratégia. E é isso que é importante para Caldas, porque depois temos, como Caldas é uma cidade que tem muito, tem tudo. Houve uma preocupação de construir ao longo de muitos anos. Podia falar no desporto, na cultura. Tudo isto tem que ser interligado nesta perspectiva. Mas no desporto, relativamente às termas. Mas, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Então, perante isto, tu falas nas termas, e eu podíamos até lançar aqui um tema que é o turismo da saúde, que é uma questão aí, e acho que isso entra bem aí. Mas também que outras oportunidades económicas que tu julgas, ou que tu pensas possam ser viáveis até aqui para a zona, podem ser exploradas aqui nas Caldas e arredores. Falaste nas termas. Mais, o que é que falaste nas artes, falaste no ensino, mais oportunidades, o que é que tu pensas que possas ter? O Conselho das Caldas, a par de alguns concelhos vizinhos,
é dos concelhos que têm uma grande preeminência na agricultura. E, portanto, quando a dada altura me perguntavam, mas como é que Caldas é das cidades que têm maior poder de compra mais elevado? Não é provavelmente com todo o respeito, pelo salário que possa ser pago, salário mínimo, o salário porque temos o comércio, já foi mais forte, que acho que pode ser mais forte ainda. Tem muito também daquilo que é a agricultura. Sim. A agricultura, hoje em dia, não é a agricultura igual ao do passado. E a agricultura tem que ser potenciada. E tem que se criar condições porque isso liga com o resto. Liga com a Praça da Fruta. Percebe? Praça da Fruta. Não pode correr o risco de um dia destes, porque está nesse caminho, de quem está lá a vender já não serem produtores e serem pessoas que não nada têm a ver, alguns até com as Caldas, e depois correndo um risco grande de perder toda a sua identidade. E, portanto, se pensamos na agricultura, pensamos em que esta agricultura tem várias áreas. Uma há de ser de alimentar aquilo que é uma âncora das Caldas, que é a Praça da Fruta. Mas, ao mesmo tempo, garantir que os jovens possam optar por uma área que, outrora, se falássemos do nosso tempo, parecia que havia alguma dificuldade. Mas na agricultura... Não. Tudo mudou. Tudo mudou na agricultura. É uma área fantástica. Eu falo com jovens que estão maravilhados a fazer o seu trabalho. Dirão alguns também, mas estou disponível a trabalhar de sol a sol. Tudo o que nós fazemos na vida custa. E trabalhamos. E tem a sua recompensa. E falar com alguns jovens agricultores que me dizem, eu posso trabalhar às vezes durante 2 meses ali de sol a sol. Tenho a minha recompensa, se calhar devia ter mais, porque se deve valorizar mais a agricultura, não tenho dúvidas disso. Mas eles dizem, não, mas eu sinto-me feliz. Quantas pessoas já largaram as grandes cidades para vir para locais mais rurais, para vir trabalhar na área da agricultura? Muita gente. Porque nós vivemos num mundo diferente hoje em dia, muito rápido, muito... porque toda a gente diz que não tem tempo para nada. O fator do tempo parece que é... e não nos preocupamos, estamos agarrados a um telefone a toda a hora, a ver, a maior parte das vezes, coisas falsas, e não nos preocupamos onde é que é a origem delas, mas isso dá fenómenos de populismo. Aliás, dá a falar do doutoramento, é da área que eu estou a estudar, portanto estou à vontade sobre essa matéria. E, portanto, e nós não percebemos que nas pequenas coisas é que está a felicidade. E entramos aqui numa área que é Caldas. Eu também disse isto, as pessoas acham, porque acham às vezes quando nós dizemos algumas coisas em campanha que somos um pouco líricos. Nós temos que caminhar para um sítio de felicidade. As pessoas se sintam bem, se sintam felizes. Por isso é que as pessoas saem de Lisboa e vêm para cá. Mas se sintam felizes. Com este potencial. Porque é que as pessoas nos procuram de outros países? Não é só porque o poder de compra lhes permite isso. É porque se sentem bem aqui. Já tive as pessoas que me disseram, eu cheguei às Caldas. Cheguei à Foz do Baralho, eu fiquei apaixonado, não cheguei a sair do Porto. E respirei, senti bem e disse, eu tenho que comprar uma casa, venho para aqui. Há pouco tempo falava com um amigo meu de Lisboa, comprou uma casa aqui, foi no Covid, chegou, comprou a casa e agora trabalho em teletrabalho, está aqui. A maior parte das vezes ficou apaixonado pelas Caldas. Eu disse, isso aconteceu aos 8 meses. Mas, Caldas da Rainha tem tanto para dar, precisa, e eu disse que ia ser tendencioso, precisa de uma visão. Nós vamos ficar a pensar nesta visão e vamos fazer agora um pequeno intervalo. Fique connosco, voltamos já de seguida. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Bem-vindos de volta, agora à segunda parte. E a nossa conversa, de facto, pode ir muito longa. Hoje e sempre não conseguimos prolongar mais, mas há aqui uma questão que é também importante, se calhar refletir um bocadinho sobre ela, que é a diferença, quais são as diferenças entre trabalhar a nível municipal e a nível parlamentar? Já tive uma altura em que trabalhei as duas ao mesmo tempo, foi engraçado. Então, 2019. És a pessoa indicada para fazer essa distribuição. Em 2019, trabalhava as duas ao mesmo tempo. Agora ainda sou autarca, embora seja na oposição, mas na altura não. Porque era mais exigente, porque
nos dois sítios a 100%, era mais exigente. Mas sempre me estimulou muito o trabalho local. E o que eu dizia há pouco, que é a consequência da nossa ação. Ou seja, estar na política é querer dar de si para os outros. Porque é estar num carro. As pessoas às vezes confundem um bocadinho, não é? Tem um tacho. Não. Uma pessoa que se candidata a alguma coisa é porque quer fazer alguma coisa para os outros. A política, o privado da política é isso, é fazer alguma coisa. Porque senão não éramos eleitos. Pensaríamos isto uma coisa diferente no tempo do outro senhor. Eu gostava do outro senhor. Nós quando estamos na vida pública, queremos ver consequência das nossas ações. E eu, ao longo da minha vida política, sempre senti isto enquanto autarca. Foi muito perto. Eu lembro-me, eu fui eleito vereador muito jovem, tinha 26 anos, eu tenho 51, e nessa altura, eu falar com os jovens que tinham as bandas, ou os jovens que davam de skate, eram os da minha idade. Tinha uma ligação, uma proximidade. Eu lembro-me disso. Uma proximidade e uma compreensão direta, que me dar uma vantagem brutal para mim. Estava a desenvolver coisas diretamente com eles e isto sempre senti como uma vantagem. E a vantagem de poder fazer coisas, ver consequências, ver que as pessoas estavam contentes, estavam a fazer alguma coisa por elas. Porque o trabalho autárquico tem muito disto. É uma solicitação constante. Os presidentes de junta, então, desgraçados, batem-lhe à porta todos os dias. Mas é solicitação constante para poder resolver problemas. E isto sempre me deu um gosto especial. Na Assembleia eu tinha dúvidas. Coisa de distanciamento. A minha opinião é a seguinte, é aquilo que nós quisermos. Eu também, se quiser estar sentado e não fazer nada, também é possível. Mas não tem a ver com a minha forma de estar. E desde o primeiro dia que entrei na Assembleia, quis fazer coisas. Primeiras, fiz alguns projetos de lei que foram aprovados, são leis. E uma logo teve a ver com o trabalho autárquico. Foi chegar lá e dizer assim, tive que convencer o líder do partido nisso, na altura, era o Rui Rio, a chatear. As associações, tinha acontecido aquele problema em Tondela, morreram pessoas dentro do espaço e a associação estava legalizada. Eu disse, isto não pode ser. Vou fazer aqui uma alteração à lei. Tinha havido até um regime transitório para as pecuárias, um regime transitório para as indústrias. Eu disse, tem que haver também as associações. Vamos lá criar isto. Escrevi um projeto de lei para garantir, ainda ontem estava numa Câmara Municipal e o Presidente da Câmara disse que tinha usado essa lei, eu fiquei contentíssimo. Para quê? Para permitir que as associações pudessem criar, ou, como elas estavam ilegais, pudessem tratar da legalização dos seus espaços durante um período de até 3 anos. Isso significa, porquê? Imaginemos, há um problema qualquer e o responsável é o presidente da direção dessa associação. Que era injusto, mas elas foram constituídas a braço, a força dos seus sócios. E, portanto, em sítios às vezes, naqueles tempos, em que hoje não é possível legalizar, tem-se encontrar soluções. Portanto, fiz essa lei e ela foi aprovada. Fiquei contentíssimo dela estar. Ou a lei da proteção do arvoredo urbano. As pessoas dizem, mas porquê queres proteger o arvoredo urbano? O que eu quero, porque em dias como hoje, que está um calor brutal, se entrarmos num sítio, uma rua em que tem árvores, ou numa rua que não tem, vejam a diferença da importância de ter de preservarmos o arvoredo urbano das cidades. E fiz essa lei e foi aprovada. Podia continuar, fiz mais. Mas tive a oportunidade de escrever. Isto significa o quê? Depende da forma como nós vimos as coisas. O deputado sempre foi visto até como um embaixador das suas terras, da sua região. E funciona hoje em dia, confunde-se muito o embaixador, porque se eu levar uma empresa a tentar ajudar a empresa, acham que há alguma coisa de maldade, quando a intenção é esta, como embaixador, para ajudar, sem qualquer intenção, seja do que for. É apenas porque aquela empresa precisa de ajuda e é a nossa obrigação, porque somos do Estado. Portanto, somos eleitos como deputados. E, portanto, estando como deputado, consegui encontrar o caminho que me permite dizer que me sinto realizado a fazer o trabalho e nas funções que tenho, com alguma e percebendo que as pessoas, a incompreensão de algumas pessoas, a dificuldade, porque uma lei, a sua tramitação, desde que é apresentado um projeto de lei até ser promulgado e publicado na República, demora. Uma destas leis que estava a dizer
na altura caiu o governo. E o que é que acontece? Se naqueles 15 dias a seguir não houvesse redação final, caía tudo e o trabalho ia toda a vida. Portanto, até esta instabilidade provoca problemas. Portanto, eu sinto-me realizado hoje nesse trabalho. As coisas têm corrido bem. Gosto do que estou a fazer e com as pessoas. E encontrei a forma de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, porque a política é muito disto, nós temos de saber ouvir, e transformar aquilo que ouço em iniciativas legislativas. E, portanto, é isso que faço. Portanto, a diferença é esta, no fundo, de alguma diferenciação de proximidade que existe, mas o político pode transformá-la de uma forma próxima. E, portanto, eu acho que eu tento fazer isso enquanto deputado. Eu vou aproveitar esse estágio como deputada e sabendo que tu também referiste que és o Presidente da Comissão do Ambiente e Energia no Parlamento, então quais são os temas mais, digamos, mais urgentes nesta área em Portugal? O que é que vocês andam lá a tratar? Para as pessoas também perceberem que penso que as pessoas também não têm informação suficiente e devida. Às vezes até têm mais desinformação. Energia, tivemos o apagão. Energia, podíamos falar aqui de várias coisas. Podemos falar do biometano, podemos falar do hidrogênio. São áreas que neste momento que se fala e que se está a trabalhar, mas também uma grande preocupação na área da biodiversidade. Nós estamos numa área, quando falamos, estou a sempre a tendência a falar do Conselho das Caldas, quando falamos nas Caldas, nós temos o potencial da natureza. Temos o Polo Tornada, temos a Lagoa de Óbidos, temos a Duna em Salírio. Portanto, nós temos um potencial e isto tem a ver com a preocupação que nós temos com a biodiversidade. Portanto, há uma preocupação grande e por isso que o Governo tem investido tanto no projeto que tem de restauro dos rios, de garantir que esses rios tenham condições, porque fazem parte das linhas de água, fazem parte não só da paisagem, mas da vida das pessoas, e portanto há aqui uma preocupação grande nessa área e nós fazemos esse acompanhamento, assim como dos resíduos. Os resíduos são um problema, eu diria que é problema, eu tenho escrito algumas coisas sobre isso e vão ser mais algumas, que é uma matéria que me preocupa, porque os resíduos, a tendência é falar só da taxa, como é óbvio, da preocupação, e os municípios têm essa preocupação, porque a taxa é muito elevada, a TGR, mas qual é que é o destino que vamos dar ao lixo? Isso às vezes não pensam nisso. E nós temos que, para atingir metas, que são as metas que nos são estabelecidas, nós temos sempre a falhar enquanto país, as metas europeias, nós temos que conseguir reciclar mais. E a nossa taxa de reciclagem é baixa. E isto tem que ser visto de duas perspectivas. Porquê? Primeiro, nós temos que garantir que aumenta essa reciclagem, a recolha seletiva, para garantir aquilo que é a economia circular e que é fundamental a economia circular. Por outro lado, nós temos que, ao mesmo tempo, perceber o que é que vamos fazer a uma quantidade enorme de resíduos que não é separado. Vão para aterro. Os aterros estão a ficar no seu limite. Estamos a falar de resíduos residenciais, então, e não industriais. Não, Okay. Ficamos no limite. O que é que isso significa? Que se tem que pensar em soluções. É criando mais para porque as pessoas percebam, às vezes é mais fácil falar, mais lixeiras. Ou estou a utilizar essa expressão que é mais fácil as pessoas perceberem, provavelmente. Às vezes gosto de ser mais claro. Ou vamos levar algum tipo desses produtos para incinerar. Isto é uma solução. Isso são questões que vão ter que ser pensadas a breve trecho. Mas depois diríamos o seguinte: e a preocupação com a água? Leva-nos a ter a preocupação de perceber, estamos a apostar na sinalização, mas também temos que ter uma política de garantia de que a água, que não tenhamos, que as pessoas têm que ter consciência do uso da água. Esse é o problema, têm que ter consciência do uso da água. Há países em que já têm que
que racionalizar a água. Assim como aconteceu no Algarve. Agora, felizmente temos mais água, mas não sei o que vai acontecer este verão. Está o calor como está hoje. E, portanto, as barragens estão cheias, mas isto vai mudar. Isto muda muito. E nós temos que perceber, temos que encontrar soluções. A água é... Uma vez fiz uma intervenção na Assembleia, um bocadinho polémica. Não queriam deixar, levei vários copos para cima do púlpito para falar. Coloquei esses copos e com uma garrafa de água fui enchendo e disse, olha, isto é para uso doméstico, isto é para a agricultura, fui explicar. E disse, olha, agora acabou. Depois bebia toda, que era para não dizer que estava a desperdiçar a água, mas disse, é para perceberem. Claro que foi um número que eu estava a fazer lá em cima, mas foi para perceber, isto é finito. Nós temos que perceber que o uso da água, nós temos que saber usar a água, não é deste ou daquele, ou daquela área específica. E por isso é que há o projeto da água que une, para poder juntar e perceber, ter uma visão holística. O país relativamente a esta questão da água, porque a água é uma coisa que nós, e as várias gerações, alguns já começam a perceber isso, mas não percebiam. Portanto, estamos a falar na água, a importância que a água tem. Mas isso passa por uma mudança de mentalidade das pessoas ou passa por, eventualmente, também chamar, por exemplo, o sistema científico a trazer uma visão diferente da... O científico está incluído no sistema. O problema aqui é de mesmo mentalidade. Dou-vos um exemplo. Quem nunca foi a um hotel e que não se preocupou com a água, ficou a correr durante vários tempos e encheu a banheira de água? Os hotéis agora estão diferentes, não há banheira, não é? Ainda há. É verdade. Significa, porque temos lá, temos um autocolante a dizer não usa toalha para economizar a água. De acordo. Não é? Sim, também. Mas não há que enche a banheira e deixa a água ficar à vontade. Sim. Eu, por exemplo, defendo que em cada um dos hotéis tinha que haver um contador para saber a água que está e que havia um valor que estava incluído quando se... Na diária do hotel, nós começámos a ter consciência das coisas, a perceber. E, portanto, e são áreas que todos trabalhamos, há muito mais áreas, eu estava aqui a falar das áreas do ambiente, mas a questão dos resíduos é uma coisa que me preocupa muito. Preocupa-me muito, e a minha mulher chateia-me muito com isso, diz-me à minha frente, chateia no sentido, se eu próprio me distraio, para me dizer, não, eu quero que a minha filha tenha ou que a nossa filha tenha um futuro melhor. Porque eu próprio me distraio às vezes com alguma coisa que vai para o lixo que não está, e a minha filha vai dobrar, e pai, eu sinto a dobrar, para pôr... É preciso consciencializar. Nós temos que consciencializar as pessoas disso. E, portanto, perceber que se olharmos só para o fim da linha, que é quando vai para o aterro, o tal lixeira que eu dizia há pouco, quando vai para o aterro, se pensarmos só aí, já é a linha, o fim da linha. Nós temos que pensar antes daquilo que é o separador. Pois há aqui um trabalho enorme a fazer nisto, a falar no resto. Eu fiz uma coisa muito gira com uma associação, uma coisa que é o Repair. Estamos para fazer uma coisa na Assembleia, que é as pessoas aprenderem a reparar num eletrodoméstico. Porque se haveria um rádio... Sim, ninguém sabe. E não há quem repare. Ora, é mais fácil deitá-lo fora. Estão a perceber o que é que estamos a deitar fora. Não é o valor do rádio, ou o valor, seja do que for. Estamos a enviar aqueles componentes todos e vamos comprar um novo. Economia circular, nós temos que aproveitar e há necessidade de aproveitar isto. Eu adoro mexer nas coisas e desmontar, sou suspeito para falar nisso, mas nós temos que começar a ter uma política diferente, começar a olhar para as coisas de formas diferentes. Se nós queremos ter equilíbrio do planeta, e não sou a questão do ambientalista, eu não sou radical. Não sou nada radicalista nesta matéria. Não, a minha visão é uma visão de bom senso. Não sou radical, não é naquelas loucuras radicais, no desequilíbrio e há movimentos. Eu acho é que nós devemos olhar e perceber qual é o contributo que nós temos para a vida do nosso planeta e o que é que nós estamos a fazer. E não vale a pena dizer assim, não, são eles lá da Tailândia que estão a largar as redes de pesca, eles é que estão, como já ouvi em tempos, estão a prejudicar
não somos nós, ou porque o nosso contributo na Europa é muito pequeno para os gases e, portanto, se cada um fizer o seu papel, se calhar a coisa é diferente. E claro, é preciso consciencializar o mundo, mas ok, ficamos cá quietos à espera que isto tudo aconteça. Não. Ora, com a capacidade de perceber, volto a dizer, que não há aqui, não sou extremista em nada nesta matéria, mas porque nada ligado ao ambiente, às vezes as pessoas associam ao ambientalista. Uma vez me chamavam ambientalista, eu concordei e disse, então sou ambientalista. Foi o Fernando Costa, o presidente da Assembleia Municipal, quando disse que naquela ideia algumas pessoas têm de fixar a aberta com um esporão no meio da saída da aberta do Lagoa. Eu sou totalmente contra. À medida em que se fizer, vai-se perder aquela paisagem tudo, e ninguém garante que não possa abrir noutro sítio, e além disso vai estragar a sul tudo o que são as outras praias, o que não seria provavelmente o melhor, mas se isso é ser contra isso, é ser ambientalista, então eu sou. E portanto, mas por convicção, e, portanto aí não tenho, agora tudo o resto acho que tem que ser medido, portanto há áreas, a área da energia é uma área fantástica, mas também que nos leva a pensar nas fontes de energia que temos. Portugal hoje em dia tem desafios pela frente nesta área. Nós, toda a gente sabe disso, somos fortíssimos em renovável. Mas só há sol, vento à noite, mas precisamente sol durante o dia. Mas é preciso de energia, quando não há, é preciso de energia, mas se fosse em Londres ou em Dublin, na Irlanda ainda pior que não havia, mas pouco havia, mas significa que depois há intermitência na rede. Nós temos, para garantir isso, temos que começar a apostar numa coisa tão básica, e é preciso a evolução da tecnologia, que são os storage, são a garantir baterias para guardar isto. Muita gente em casa já começa a ter baterias. O biohorário, que é utilizado hoje em dia, vai ser mais caro à noite. A BF3 vai ser mais cara à noite, quase a certeza. E onde é que as pessoas carregam os carros elétricos em casa? É à noite. As pessoas cá vão ter que começar a pensar em ter baterias também em casa. E agora há baterias para poder garantir, ou seja, as pessoas têm os painéis solares, estão a vender o eólico, estão a vender a rede, mas não estão a guardar a energia que precisam. Se calhar vão precisar guardar a energia no futuro. Portanto, este é um desafio. A questão do hidrogénio tem algumas dúvidas, mas também é um caminho. Ficaríamos aqui a falar na tal questão, por isso é que falei há bocado no biobutano, no biogás, todas esta capacidade de valorizar resíduos e valorizar e torná-los em energia é uma aposta que o país tem que fazer, está a fazê-lo paulatinamente, e eu acho que o biometano agora é incentivo, mais do que até do que havia no passado. Havia muito para as fotovoltaicas, agora não tanto, mas são apostas que são feitas e que o país tem que fazer para garantir a sua independência energética no futuro. Portanto, há aqui tantas áreas, como eu disse, ficaria aqui a falar de várias, falei de algumas, mas na área de energia trabalhamos muito estas áreas e dá-me um gozo. A área da energia só precisa dar um podcast. Exatamente. Podemos agendar isso para podcast. É um tema interessante. É verdade. Mas vamos voltar outra vez aqui à região, porque o foco deste podcast é a região. E enquanto presidenta distrital do PST, Leiria, quais é que são as principais prioridades políticas para a região? O distrito de Leiria, eu tenho essa responsabilidade há 4 anos enquanto presidente distrital. E já passei por momentos em que o PSD teve resultados menos bons, nacionais, regionais, e agora eu recandidatei-me e disse publicamente, sinto feliz porque voltámos a ter 5 deputados da República e voltámos a ter 10 presidentes de Câmara em 16. E esses presidentes de Câmara são representantes da população e representantes do partido, e que nós nos orgulhamos porque estão a desenvolver a região. E a região precisa de quê? Precisa de uma liderança forte, que não é dada pelo presidente. Eu acho que o presidente da Câmara tinha essa função, mas não o faz. Ele não tem essa capacidade de fazer essa liderança forte. Mas só uma liderança forte em Leiria. Leiria
isto é a expressão dele, foi uma campanha que disse Leiria não existe. E de facto, com ela não existe. Leiria precisa, e hoje está a ter uma visibilidade que não tinha no passado. Está a ser devolvida. Foi devido à tempestade ou não? Não, o que acontece é que 8 anos de governo do Partido Socialista trouxeram um marasmo à região de Leiria, ela foi esquecida. O PSD, neste momento, o que tem feito é devolver a Leiria, sem a questão da tempestade, isso foi uma infelicidade, e que temos que garantir apoio para reerguer Leiria, mas o PSD começou paulatinamente a dar espaço e a colocar a Leiria onde ela merece. Porquê? Porque ela é um potencial brutal económico. A contribuição para o PIB é o que é. E nós, enquanto região de Leiria, não tínhamos o investimento público que fosse equivalente àquilo que é o contributo que o sucesso empresarial dá. E, portanto, os políticos e o governo têm que perceber isto. O anúncio da semana passada é um reconhecimento disso, a universidade. A cidade de Leiria Oeste é um reconhecimento, é um trabalho de vários anos, mas é um reconhecimento de que Leiria merece, e é uma alavanca fundamental, a universidade. Leiria e Oeste. Isto significa que se olha para a Leiria de forma diferente. E a universidade não vem para a Leiria só... Não é porque houve a crise, a tempestade. Veio porque houve um trabalho feito para isso. Assim como o TGV e a estação TGV, o que é que vai mudar? Leiria. A mobilidade. A área da mobilidade no distrito de Leiria vai mudar de noite para o dia. Porque ao termos na Barosa a estação de alta velocidade, a ligação, com a linha do Oeste requalificada e eletrificada a Norte, corremos o risco, nesta fase, de ser mais rápido ir a Leiria, depois de apanhar alta velocidade para Lisboa, ficar mais rápido, porque Lisboa vai ficar a 35 minutos de Leiria. Alta velocidade. Também é um desafio para a Leiria, para a tal questão de dormirem e trabalharem em Lisboa. Mas, e para nós, se calhar, se não se melhorar a ligação da cintura interna em Lisboa, da linha do Oeste, é quase mais rápido e por cima. Claro, deve ser mais caro, mas mais rápido para sermos competitivos. Isso significa que a mobilidade, toda a zona de Leiria, à volta de Leiria, vai ter que mudar. Naquilo que é a sua circular. Estamos a falar de uma grande área urbana que vai começar a ter maior força. E, portanto, aliado à sua capacidade empresarial, Leiria é fortíssima. E depois dizemos assim, ok, mas o sítio de Leiria não é só aquela zona de Leiria, Marinha, Batalha, Porto Mós, Pombal está mais próximo, temos o norte do distrito. E o norte do distrito tem que ter uma atenção especial naquilo que é o apoio à desertificação de anos e anos, porque eu diria que eu, quando andava na escola, não sei se era no sítio, falava muito do êxodo rural. Ele manteve-se ao longo acompanhou-me no meu ouvido e no meu pensamento ao longo da minha vida. E, portanto, a realidade, aquilo que é a desertificação, os territórios de baixa densidade, tem que haver, não tem que ser de boca. A parte das vezes é de boca. Vamos apostar nos territórios de baixa densidade. Não, tem que haver mesmo ações concretas. É isso que se busca. E o Distrito de Leiria precisa disso, aproximar esse norte com a ligação do IC8 para garantir que há uma ligação direta. Claro que hoje em dia já tem na A13 a Coimbra, mas a sua ligação a Leiria, o IC8 tem que ser melhorado. Portanto, estamos a falar em comunicações, estamos a falar em... Porque falamos em comunicações, depois tudo o resto. Hoje ninguém vive num concelho se não tiver acesso, não quer viver se não tiver acesso a uma fibra, não tiver acesso à internet, nem que seja para fazer o teletrabalho. As pessoas querem ter condições para virem à procura do seu espaço, para poderem, como dizia há pouco, respirar e poderem viver, ter qualidade de vida. E essa qualidade de vida também é no acesso à informação. Portanto, acesso à informação e ter comunicações como deve ser. E depois chegamos a uma outra área de investimento, porque estamos a falar de investimento público e de esse investimento público poder alavancar o privado. Muitas vezes corre à frente até do público. Desde estes anos foi o que aconteceu. Que é a saúde.
E entramos na questão da saúde. Quando nós vamos viver para um espaço, nós queremos ter acesso a cuidados de saúde. Ninguém vai viver para um espaço em que esteja muito longe dos cuidados de acesso à saúde. E se há crescimento das zonas, é preciso isso. É preciso pensar na ampliação do hospital de Leiria, criando condições. O hospital de Leiria estava preparado para 230 mil utentes. Está nos 400 mil. Claro que tem Orei é onde está a Fátima. A Fátima tem, é o concelho com mais lares do país inteiro e que deram para lá e nem estão registados lá, porque estão registados nas terras de cada uma das pessoas, e, portanto, estão lá. Mas o facto de ter passado Alcobaça e Nazaré para Leiria foi subcarregar mais. Está a funcionar bem, tem 400 e tal mil, mas precisa de ser ampliado. Mas é preciso preparar e perceber a referenciação hospitalar e perceber como é que se vai garantir que, mais a sul no distrito, exista um hospital que seja o Hospital do Oeste. O presidente distrital tem uma posição muito clara, que seja do distrito de Leiria, como é óbvio. Essa é a minha função enquanto presidente distrital. Agora, a minha posição pessoal é conhecida e, portanto, eu sei fazer essa diferenciação e de respeito político-partidário por aquilo que é as funções que exerce enquanto presidente da distrital. E, portanto, a distrital tem esta posição, eu entendo, e já esgrimei os argumentos durante anos e anos, e quando eu esgrimei esses argumentos, de que o hospital deve ser nas Caldas da Rainha. Eu, o Oliveira. E já o disse enquanto deputado, já fiz várias declarações, e fiquei contente de perceber que vai haver, e que o presidente do partido, quando esteve em Caldas da Rainha, não estava na função de primeiro-ministro, estava como presidente do partido, veio à minha apresentação da candidatura, disse que entendia que devia haver um estudo para perceber exatamente, e do parte do governo, se o estudo estava feito, era ou não o estudo correto, porque eu levantei essas questões. Qual é a minha preocupação de hoje e que quero deixar clara? Eu propus na Câmara várias vezes e hoje em dia já foi aprovada uma proposta nossa de fazer um novo estudo, que a Câmara fez um estudo de metodologia, mas fazer um novo estudo rapidamente para garantir que ele possa ficar em Caldas. A Câmara das Caldas. Das Caldas da Rainha. Sim. Okay. E foi aprovado, foi a proposta que fizeram, foi aprovada. Mas preocupa-me uma outra coisa. E isto tem dado cabo na cabeça para essas pessoas. O Sr. Presidente da República nomeou como responsável de um suposto pacto na área da saúde, para o entendimento que possa existir, o ex-ministro Adalberto Campos Coelho. Pessoa que eu muito respeito e gostei. Mas que eu tive a oportunidade de ter uma discussão em reunião de Câmara, porque ele fez um trabalho para a Câmara das Caldas, uma discussão no sentido em que ele defende que é um Marral. E, portanto, eu tive a oportunidade de discordar e continuar a discordar. E, portanto, o que é que me preocupa? Preocupa-me que esta escolha, que eu não, longe de mim colocar em causa, mas que essa escolha possa colocar em causa o trabalho que estamos a fazer e que vem feito durante estes anos todos, e que ele possa ter uma visão e que essa visão seja com a doutora Ana Jorge e outras pessoas, passo a expressão, não vou utilizar, não vou falar de toda a gente, mas que tenham esta posição vincada, que tenha que ser no Bom Marral e que não aceitem que seja, e que nesse pacto a coisa entre. Também passa a expressão, mas espero que isso não seja um desabafo, uma preocupação que tenho, quando eu irei lutar com todas as forças, enquanto o Oliveira, volto a dizer, o Presidente Distrital lutará sempre para que seja na Distrito de Leiria. Claro. Mas eu, o Oliveira, lutarei com todas as forças, porque... E não é uma questão histórica e de identidade. É de acesso aos cuidados, sim, pediram logo, está bem, mas ali 15 minutos. Não é só a questão, até porque a distância não é só... Aliás, o estudo é muito com base na distância, não é mais importante. São as infraestruturas para receber um hospital. Nenhum profissional quer ir para um sítio onde não tem uma creche suficiente para colocar os seus filhos, habitação para viver, comunicação, neste caso, ter um comboio
possa parar ao lado do hospital, que é uma localização e Caldas Óbidos pode ter essas condições de mobilidade e que possa ter as tais condições de qualidade de vida há pouco. E também me podem dizer algumas pessoas, mas então enquanto desenvolver-se o Bom Barral? Não. Antes, pelo contrário, mal seria. A minha mulher é de Bom Barral, nem eu diria isso. Respeito por ela e Não por arranjes problemas em casa. Exato. Mas diz o seguinte: não devemos é querer desenvolver um concelho destruindo o outro, à custa do outro. Ou seja, Caldas funciona com âncoras. Uma das âncoras é o hospital, outra é a praça, comércio, termal. Agora imagine que nós começamos a tirar algumas dessas âncoras. Porquê? Umas estão interligadas às outras. Se tiramos o hospital, tiramos a circulação de pessoas para a praça. Eu há pouco falava da minha relação com a praça. Se a praça morre, o comércio morre. Portanto, tudo isto está interligado. Quando eu falo em visão que é preciso ter e agarrar a coisa, sou uma cidade tauromáquia, portanto, temos que agarrar o touro pelos cornos, desculpem lá a expressão, mas para ser bem português, e nós temos que olhar e perceber como é que vamos encaixar tudo isto num planeamento futuro. E perder o hospital significa perder uma âncora fundamental. Portanto, eu continuo a achar que temos que lutar até ao limite para garantir o hospital nas Caldas da Rainha, e lutarei por isso. Agora, esta última notícia que eu disse há pouco está-me a deixar muito preocupado, e é uma área que eu depois já não consigo entrar, se calhar. Já não consigo ir, e portanto tem que haver aqui muita ponderação, e há uma preocupação grande que eu continuo a defender, porque o hospital deve ser nas Caldas. Tudo que potencia, e isto entra no tal visão que tenho do cluster da saúde, como é óbvio. Sim, tu referiste Da investigação e da faculdade de medicina. Tudo isto faz parte do projeto, uma ideia. Eu consigo tenho esta mania de fechar os olhos consigo ver o futuro, ou pensar o futuro, como é que as coisas podem funcionar e tudo. É isso que eu sinto. Portanto, tenho dentro de mim esta vontade grande de que Caldas mantenha o hospital, ou que seja, e que haja até lá, atento para o hospital, que haja obras naquele, precisamos garantir essas condições, e que tenhamos a hipótese de desenvolver o nosso cluster com todas estas valências. E, portanto, eu lutarei até às minhas forças, não sei se serei capaz de ir sozinho de o fazer. Temos de ser todos os Caldas. E a posição da Câmara Municipal? E qual é também a posição dos Conselhos Limpos? Óbidos, neste caso também. Óbidos está naturalmente entre Caldas e Óbidos. Há uma discussão na CIMA sobre esta matéria. Eu não quero criticar por criticar o Presidente da Câmara sobre esta matéria. Posso é ter uma visão diferente. A da altura eu transmiti em reunião de Câmara que achava que devíamos ter uma intervenção mais musculada. Isso não se identificava com esse tipo de intervenção, e que eu respeito. Falar é fácil. Colocar umas faixas pretas é fácil. É a coisa mais simples do mundo. Não sei se isso resolve os problemas. Os problemas resolvem-se estudando a coisa, fazendo uma pressão, e isto é envolvendo todos os stakeholders. A primeira coisa, e isto marcou-me, porque a primeira coisa que foi feita por o VM quando ganhou a Câmara em 2021, na área da saúde, foi rasgar literalmente o acordo que havia entre todos os partidos, ou seja, redigido por um deputado municipal do Partido Socialista, de Manuel Nunes, um documento de todos os partidos que havia na Assembleia Municipal na área da saúde. E na altura, o que é que ganhando a Câmara resolveram fazer? Nem rir nem economista, Marta Temites, não estou em erro, com uma perspectiva totalmente diferente, e que iam lá e que resolviam tudo. Até hoje. E isto criou uma divisão com o resto dos autarcas, quando não havia necessidade disso. E, portanto, isto provoca um problema que vem sendo resolvido, mas
que não havia necessidade de o fazer. Isto foi uma decisão que se criou e que vai criar dificuldade no dia-a-dia, mas como nós somos pessoas de bom senso, o que fazemos é esquecer isso e tentar que toda a gente junta lute pelo Hospital das Caldas, porque é isso que nós podemos fazer. Ok, e com esta questão do Hospital das Caldas, que é tão importante para todos nós, chegamos ao fim de mais um programa do Economics. Obrigada, Hugo. Obrigado, Hugo. Obrigada pelo teu tempo. Fiquem connosco e continuem a acompanhar os nossos programas. Até lá.